A paz, meus irmãos, mais uma vez passando aqui para compartilhar da palavra do nosso Senhor Jesus. Eu quero utilizar um texto que está em Lucas capítulo 5 e depois também um texto em Lucas capítulo 6. E Lucas 5, versículo 17, aleluia, a seguir vai dizer assim: um dia, quando ele estava ensinando, achavam-se ali sentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor, ou a virtude do Senhor, estava com ele para curar. Aleluia. E no versículo 18 vai dizer: e eis que uns homens, trazendo num leito um paralítico, procuravam introduzi-lo e pô-lo diante dele, mas não achando por onde o pusesse introduzir por causa da multidão, subiram ao eirado e por entre as telhas baixaram com o leito para o meio de todos, diante de Jesus, diante dele. E vendo-lhes a fé, Jesus viu a fé deles, disse-lhe ele: homem, os teus pecados te são perdoados. Então os escribas e os fariseus começaram a razoar, discutir, dizendo: quem é este que profere blasfêmias? Quem é este que, quem pode perdoar pecados senão só Deus? Jesus, porém, sabendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: por que arrazoais em vossos corações? Que é mais fácil dizer, são perdoados teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, tem autoridade sobre a terra, para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E imediatamente se levantou diante deles e tomou o leito em que estivera deitado e foi para sua casa glorificando a Deus. Amém? Esse texto é muito maravilhoso. E depois nós vamos fazer um comparativo com o texto de capítulo 6, amém? Então aqui eu quero explicar rapidamente que Jesus estava num lugar, em uma casa, né, provavelmente, onde fala que estava ali uma grande número de pessoas sentados, ele estava ensinando, e ali estavam fariseus e mestres da lei, doutores da lei. E tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Agora aqui muito interessante que o poder ou a virtude do Senhor estava com ele, ou sobre ele, para curar. Então naquela multidão ali, ele estava ali com a virtude, com o poder de cura. Mas nem todos que estavam ali, ou melhor, todos que estavam ali, não estavam ali para ser curados, mas estavam ali para questioná-lo. Porém, a palavra fala que veio de fora, né? Um homem sendo trazido, diz que uns homens trazendo um paralítico procuravam introduzir por diante dele, não achando por onde pudesse introduzir por causa da multidão. Então a multidão era grande, a multidão de mestres da lei e de fariseus, e eles, então agora esses 4 homens que traziam esse paralítico não tinham como colocá-lo, ou seja, eles estavam perto de Jesus, eles estavam ouvindo Jesus, mas e a virtude de Jesus e de Deus estava nele para curar. Então Deus não faz nada de uma maneira ilógica, ou de uma maneira incerta, ou de uma maneira improvável. Se a virtude estava para curar, era para curar, e tinha gente ali que certamente doente, certamente amigos doentes, vizinhos doentes, familiares doentes, assim por diante, mas eles não estavam ali para ser curados. Eles não estavam nem aí para ele. Eles não estavam nem aí para o seu poder de cura. Todavia alguém que nesse estado estava, né, que aqueles homens amigos, né, compadecidos, homens de fé, tiveram a certeza que trazendo ele até Jesus o curaria. Todavia encontraram ali a multidão como um obstáculo, como um impedimento, como uma barreira, mas a fé deles foi criativa, foi perseverante, e aí eles, né, procuraram ali no eirado, né, um lugar, abriram as telhas e desceram ele junto com a sua cama no meio deles e diante de Jesus. E vendo-lhes deles, né? A fé, Jesus vendo a fé deles, disse ao homem: perdoados são dos pecados. Agora Jesus fala algo muito interessante, porque é muito importante entender o que é pecado e o que é enfermidade.
enfermidade está totalmente ligada ao pecado, porque quando o homem sofreu a queda, né, ele se tornou mortal, né, e a doença é uma forma, né, de causar a morte, como também doenças como maldições, né, por causa do pecado, exemplo da lei de Moisés, né, na transgressão então tinha maldições, né, que eram muitas doenças também por causa de pecados, né? E agora, mas Jesus estava ali com a virtude para curar e ninguém tinha fé para curar, mas um homem trazido de fora por aqueles homens de fé. E Jesus então intencionalmente falou para ele, né, diante deles, dizendo, já que ele estava diante deles e diante dele, e ele falou assim: perdoados são dos pecados. E aí eles começaram, eles que estavam ouvindo ele, mas não recebendo nada dele, e questionaram ele, e dizendo, ele é um blasfemo, começaram a discutir, a razoar, falar entre si, dizendo, quem é esse que diz blasfema? Porque só quem perdoa é Deus, quem pode perdoar pecados senão Deus? Nós conhecemos a lei, somos mestres, né? Nós ensinamos a lei, e ninguém pode perdoar pecados senão Deus, né? Mas aí Jesus pontuou algo muito importante. Ele falou o quê? Para que saibais que o Filho do Homem, ou melhor dizer, por que falam isso nos corações, que é mais fácil dizer perdoados seus pecados, ou dizer levante-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, autoridade sobre a terra, para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leite e vai para a tua casa, perdoado e curado. Aleluia! Imediatamente se levantou diante deles, daquela multidão de fariseus religiosos. Fariseus é a figura dos religiosos atuais, e os mestres da lei, né? Aqueles que conhecem na linha do entendimento, do conhecimento teórico, teológico, seja de qual fonte, mas que não tem o conhecimento revelado de Deus, não tem o conhecimento íntimo de Deus, não tem o espírito de filiação de Deus para, aleluia, conhecer o coração, a paternidade de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus. Então Jesus ali dá uma lição através daquele homem que foi trazido por fé, e utiliza da virtude, do poder que já estava sobre ele para curar, perdoa aquele homem, cura aquele homem diante deles, e ele se levantou diante deles e foi para a sua casa glorificando a Deus. Mas a virtude, eu quero pontuar algo, a virtude do Senhor estava ali com ele para curar, mas só aquele homem que se levantou, só aquele homem foi para casa glorificando a Deus. Aleluia! Agora eu quero fazer um paralelo aqui para vocês. Em Lucas 6, ele vai falar sobre o sermão do monte, e aí a palavra fala de Jesus descendo com eles para um lugar plano, onde havia uma grande multidão do povo de toda a Judéia. Agora aqui fala multidão do povo, outra tradução vai dizer multidão de discípulos de toda a Judéia e de Jerusalém e das costas marítimas, o litoral de Tiro e Sidom, o qual tinham vindo para ouvi-lo e para serem curados das suas doenças, das suas enfermidades. E os que eram atormentados por espíritos imundos ficavam curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava a todos. Aleluia! Então eu quero que você perceba uma diferença aqui, eu quero que você perceba algo diferente. O mesmo Jesus, o mesmo poder que estava sobre ele, porém não era uma mesma multidão, não era o mesmo tipo de pessoas. Havia ali em Lucas 5, no primeiro texto, aleluia, uma multidão de religiosos, uma multidão de fariseus, uma multidão de mestres da lei, doutores da lei, homens de grande intelecto, de grande conhecimento da lei de Moisés. Todavia não havia corações ali que criam, não haviam corações que acreditavam no poder curador, no poder salvador do Senhor, que estava ali diante deles, cheio de virtude, cheio de poder para os curar, para os abençoar, mas eles não olhavam para ele, não se importavam a ele, não davam honra a ele. Aleluia! E aqui no capítulo 6 nós vemos uma multidão vindo, aleluia, a um lugar deserto, uma multidão de discípulos, aleluia, e também do povo, e de toda a Judéia, e de Jerusalém, e das costas marítimas de Tiro e Sidom, que tinham vindo para ouvi-lo, para ouvir ele, não para questionar ele, não para interrogar ele, não, mas para ouvir ele, para aprender ele também, para serem curados das suas doenças. E os que eram atormentados por espíritos imundos ficavam
curados, e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava a todos. Aleluia, que Jesus maravilhoso e que Jesus poderoso, meus amados. Mas eu quero que você veja algo aqui nessa oportunidade, eu quero que você veja algo aqui nessa palavra, aleluia, nesse paralelo, nesse comparativo, aleluia, nesses dois textos, nessas duas multidões, aleluia. Só um homem que veio de fora, no primeiro texto, capítulo 5 de Lucas, aleluia, naquela multidão onde Jesus estava ali entre os ensinando, aleluia, estava ali aquela multidão de fariseus e doutores da lei, aleluia, e a virtude do Senhor estava com ele para curar, mas só um homem trazido de fora, aleluia, recebeu cura, foi curado, foi abençoado, perdoado para a sua casa, aleluia, aleluia. Muitas pessoas, eu quero dizer com isso que muitas pessoas hoje se encontram ou se colocam dentro da mesma condição dessa multidão, se tornam religiosos, se tornam egocêntricos no seu conhecimento, na sua teologia, na sua teoria, aleluia, e deixam de crer, deixam de colocar o seu coração no Senhor e confiar no seu poder salvador, no seu poder curador, aleluia. Mas em nome de Jesus eu oro para que você olhe para aquela multidão do capítulo 6, aleluia, multidões de discípulos, aleluia, número de discípulos de toda Judeia e também de Jerusalém e também das costas marítimas de Tiro e Sidom, que tinham vindo para ouvi-lo e para serem curados. Então eles já tinham vindo diferente, eles chegavam diante dele diferente, eles chegavam querendo ouvi-lo e fala: Senhor, nós queremos aprender, fala que nós queremos ouvir, Senhor, nós estamos doentes, queremos ser curados, viemos para ser curados, viemos para aprender, viemos para ser abençoados. Eu quero te dizer algo nesse momento, aleluia, através dessa palavra. Talvez você tenha conhecido Jesus, aleluia, da forma que te ensinaram religiosamente, você o conheceu de maneira errada. Jesus não é essa pessoa religiosa, ele não está na religião, aleluia, mas ele está na multidão daquele que crê, ele está no coração daquele que crê, na vida daquele que crê, aleluia. Quem sabe esse Jesus que você idealizou no seu entendimento, aleluia, que você formatou no seu entendimento, seja aquele Jesus, aleluia, que fala e as pessoas apenas ficam ouvindo, aleluia, e ficam procurando imitá-lo, procurando, aleluia, nos seus ensinamentos, né? Aleluia, se colocar na condição, né, de um pregador, de um pastor, de um ministro, seja lá o que for. Deixa eu dizer uma coisa, esse não é o propósito é que nós falamos em nome de Jesus, aleluia, representando a pessoa de Jesus, aleluia, mostrando, aleluia, ensinando as pessoas a conhecerem o verdadeiro Jesus, aleluia, o poderoso Senhor. Esse que em Lucas 6, essa multidão, aleluia, já o conhecia e foram até ele para ouvi-lo e para serem curados das suas enfermidades, e os que tinham espíritos malignos, aleluia, eram libertos, aleluia. Não existe nada que o Senhor não possa fazer, aleluia, se você crer, se você, aleluia, olhar para ele como Salvador, como um bom pastor. Não importa o que você tenha, não importa a situação em que você esteja vivendo, aleluia, o Senhor é poderoso, ele tem poder, o poder está neles para curar. Eu quero dizer uma coisa, aquele poder que estava na pessoa de Jesus, está na igreja de Jesus. Eu quero te explicar rapidamente. Igreja, que vem da palavra eclésia, aleluia, do povo cristão, dos filhos de Deus reunidos em nome dele, verdadeiros. Ali o poder dele está para curar, ali o poder de cura está para curar todos, o poder da salvação está ali, o poder da redenção está ali, o poder da salvação está ali, aleluia, porque ele se tornou cabeça da igreja e nós somos seu corpo, aleluia, ele é parte integral, aleluia. Cabeça fala de governo e autoridade, aleluia, ele é autoridade sobre a igreja, ele é o poder que está na igreja, na verdadeira igreja. Se você tem se confundido, aleluia, com a igreja, com religião, quer dizer uma coisa, religião, aleluia, não conhece Jesus, conhece fórmulas, conhece rótulos, conhece títulos, conhece sistemas, conhece doutrinas, mas não conhece o Senhor, não conhece o Salvador, não conhece o coração do Salvador. Então em nome de Jesus eu oro
para que através dessa palavra o teu coração possa ser despertado, possa ser ministrado pelo Espírito Santo, para que você possa crer nesse Jesus poderoso, nesse Jesus salvador, nesse Jesus abençoador. Em nome de Jesus eu oro. Aleluia, Senhor, que toda palavra seja confirmada. Eu oro para que teu Espírito Santo ministre a cada coração, em nome de Jesus, ó Pai. Assim eu oro te pedindo e crendo desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus.